Progressão geométrica, nós já vimos que a n, que é o número de termos, a1, o primeiro termo, vezes o que é a razão, elevado a n, que é o número de termos, menos 1. Agora, a soma dos termos que a gente vai usar quando o que, a razão, for diferente de 1. Nós vamos usar essa fórmula aqui, que o S é soma, o n é o número de termos, o AN, que é o número de termos, vezes o que é a razão, menos o A1, que é o primeiro termo, dividido pela razão menos 1. Então, vamos começar por esse exemplo aqui, eu coloquei para vocês. Calcule a soma dos 6 primeiros termos da PG, 2, 6 e 18. Então, ele pede o A6, né, que é dos 6 primeiros termos, que é para encontrar, e ele coloca que a PG aqui é 2, 6 e 18. Então, primeiro, você tem que encontrar o que é a razão. Para você encontrar a razão, não pega o segundo e divide pelo anterior? Então, vamos lá, 6 dividido por 2. Quanto que é 6 dividido por 2? 3. Então, eu encontrei a razão é 3. Se você pegasse 18 dividido por 6, ia dar quanta razão? 3. Bom, primeira coisa, você precisa encontrar esse A6. Então, a mesma coisa do exercício que vocês estavam fazendo antes, que vocês faziam o seguinte. AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, o que nós vamos fazer aqui? O AN não é o A6 que você está procurando? O A1 não é o seu primeiro termo aqui, que vale 2? Vezes o Q não é a razão que você encontrou aqui, 3? Esse N não é o 6 que está aqui, então seria 6 menos 1. Então, aqui vai ficar A6 igual 2 vezes 3. Resolve aqui. Quanto que é 6 menos 1? 5. Então, A6 igual 2 vezes. Vai resolver primeiro essa potência aqui. A base é 3. E quantas vezes está repetindo esse número 3? 5 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. A6 igual 2 vezes 243 vai dar 486, certo? Nós encontramos o A6. Só que o exercício, ele pede o quê? A soma dos termos. Ó, calcule a soma dos 6 primeiros termos. Então, você vai ter que usar, depois que você fez isso, você vai usar essa fórmula aqui. Então, você vai fazer soma do número de termos igual a N, que é o número de termos, vezes a razão, menos A1, que é o primeiro termo, dividido razão menos 1. Então, o que nós vamos fazer? Soma de quantos termos ele pede aqui? 6. Então, seria soma de 6 termos. O AN, esse A6 aqui é como se fosse o seu AN. Quanto que você encontrou aqui? 486. Então, 486 vezes. O seu Q, você não encontrou que o seu Q equivale 3? Então, aqui é 3. Menos, o seu A1 não é o seu primeiro termo lá? Que seria o 2. Dividido, o Q não é o que você encontrou aqui? 3 menos 1. Então, aqui vai ficar a soma dos 6 termos igual. Primeiro, resolve quem? A multiplicação. Então, aqui no caso, 486 se multiplica por 3. 3 × 6, 18, vai 1. 3 × 8, 24, 25. 3 × 4, 12, com 2, 14. Então, aqui vai dar 1.458. Menos 2, dividido. Aqui já resolve também. 3 menos 1, 2. Então, aqui vai ficar 1.458 menos 2, 1.456. Dividido por 2. Aí vocês vão fazer a divisão.
1.456 dividido por 2, aqui 7 vezes 2, 14, nada, abaixo 5. 1 vezes, aqui no caso seria 2, 2 vezes 2, 4, sobra 1. Abaixo 6, 8 vezes 2, 16, nada. Então, ele vai dar 728. Então, nós vimos o primeiro caso, a gente vai usar essa fórmula aqui, quando o que a razão é diferente de 1. Quando, segundo caso, quando a soma dos termos e o que for igual a 1, a razão igual a 1, a gente não usa essa fórmula, a gente usa essa daqui, que é a mais simples. Então, eu coloquei aqui um exemplo para vocês. Num APG, A1, que é o primeiro termo, é igual a menos 12. E Q igual a 1. Então, o que aconteceu aqui? Eu coloquei que a razão é igual a 1. Daí, você não precisa fazer igual você fez aqueles exemplos lá. Então, fica mais fácil. Você copia essa fórmula, soma do número de termos, igual N vezes A1. Então, o que ele fala aqui? Calcule a soma dos 20 primeiros termos. Então, 20 seria a soma de 20. Esse N aqui vale o N aqui. Quanto que vale o N aqui? 20. Vezes o A1. O A1 vale quanto aqui? Menos 12. Então, nesse caso aqui, ó, soma dos 20 termos igual mais com menos, menos. Daí seria aqui 12 vezes 20. Deixa o zero fora que é mais fácil. Abaixo 0, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2. Que ele vai dar menos 240. Daí não precisa fazer as duas fórmulas, é bem mais simples. Mas só faz isso daqui quando o Q for igual a 1. Essas atividades vocês vão copiar no caderno e aqui no caso vocês vão achar a soma dos termos de PG.